Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria, irmãos, estar nesse ambiente para compartilhar, nesse mês da Bíblia, a palavra com os irmãos. E o tema que nós queremos compartilhar é formados na palavra. E o texto que nós vamos usar é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 16, que diz assim: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste. Sabes de quem aprendestes, e desde a infância conheces as Escrituras, e sabes que elas têm o condom de proporcionar a sabedoria que te conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta ao seu discípulo Timóteo, Paulo começa a dar algumas características de quem era Timóteo. Paulo diz que Timóteo era um menino que desde a infância conhecia a palavra. E Paulo dizia para Timóteo: permanece firme nisso. É interessante que Paulo revela a nós que Timóteo, seu discípulo, já era desde criança formado na palavra. E por isso ele podia ter firmeza e saber de quem ele aprendeu. Que nessa palavra nós possamos permitir que o Espírito nos forme também. É interessante que Paulo fala para ele assim, desde a infância conhece as Escrituras e sabe que elas têm o condom de conduzir você para a salvação. Então Paulo começa a dizer que Timóteo sabe que a palavra é direção. Uma vez formado por essa palavra, nós somos orientados e dirigidos. Por isso Paulo diz para Timóteo, essa direção da palavra conduz, te leva para a salvação. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai dizer que a palavra é o poder de Deus para salvar o homem. Mas, amado, o interessante é que no verso 16, Paulo diz, toda Escritura é inspirada. E quando nós olhamos esse texto, toda, de Gênesis a Apocalipse, é uma inspiração, nos remete para o Gênesis. E o que nós vamos ver no Gênesis? Vai dizer que a terra era informe e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí vai dizer que Deus começa a falar. Haja palavra, haja palavra. Então veja, a terra era informe e vazia. Tinha o Espírito? Tinha, mas não tinha forma e não era preenchida. Quando Paulo diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, é porque pela palavra é que nós somos formados, pela palavra é que nós somos preenchidos. Assim aconteceu no Gênesis e assim Paulo estava dizendo ao seu discípulo Timóteo, nós somos preenchidos, nós somos formados nessa palavra. Então nós, enquanto homens, enquanto mulheres de Deus, necessitamos permitir que essa palavra nos forme, que essa palavra nos preencha. E aí Paulo continua dizendo assim, essa palavra, ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, formar na justiça. Então veja, a palavra faz de mim e de você completo. A palavra não só faz com que eu e você opere nas partes, mas no todo. Quando nós se permitimos ser formados pela palavra, nós somos completos. E é por isso que nós precisamos ser formados nessa palavra, estar nessa palavra, porque no verso 17 ele diz, por ela, palavra, o homem se torna. Então, uma vez que a palavra me formou, eu me tornei o quê? Imagem e semelhança de Cristo. O grande problema é que quando nós não somos formados por essa palavra, a gente parece com qualquer coisa, menos com Cristo. Por isso, cada vez mais, nós precisamos se permitir, a cada dia, ser formado na palavra.
Aí Paulo diz para ele, olha, esse homem de Deus se torna perfeito. Aí nos remete para Mateus 5:48, que diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, da onde vem essa perfeição? Da palavra. Uma vez formado por esta palavra, eu me torno parecido com Jesus. E Paulo termina dizendo, olha, esse homem se torna perfeito e capacitado. Então a nossa capacidade não vem de nós, a nossa capacidade vem daquilo que a palavra formou em nós. Então a palavra formou um entendimento, a palavra formou uma inspiração, a palavra formou uma canção, a palavra formou uma pregação. Então veja, é essa palavra formada em mim que me capacita para tudo aquilo que Deus me chamou a realizar. Que nós, enquanto filhos de Deus e filhas de Deus, possamos a cada dia permitir que essa palavra nos forme para que a gente seja preenchido e completo no propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe.